Olá, bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Augusto Veiga, sou professor universitário e pesquisador na área de meteorologia e ciências atmosféricas. Aqui no canal, entre outras coisas, eu falo sobre a escrita de projetos e artigos científicos, um assunto de extrema importância para aqueles que têm alguma dificuldade para escrever esse tipo de manuscrito. Se você é novo aqui no canal e tem interesse nesses assuntos, não deixe de se inscrever aqui e ativar o sininho vermelho para receber as notificações todas as vezes em que eu postar um assunto novo aqui no canal. Não esqueça de me seguir também no Instagram e no Telegram, onde eu incluo alguns materiais adicionais em relação ao que eu coloco aqui no meu canal do YouTube. Então hoje eu estou aqui para te mostrar na prática a importância da leitura de artigos científicos, principalmente para você que está começando a construir uma base de conhecimento a respeito do seu tema de pesquisa, seja para o seu mestrado ou para o seu doutorado. Vou te mostrar na prática o que eu aprendi e o quanto aprendi com a leitura de apenas 3 artigos científicos. Você vai ver também que, seguindo essa orientação de forma correta, você pode construir uma boa base sólida de conhecimento, que inclusive pode ser usada quando você for escrever os seus manuscritos científicos, seja na parte, por exemplo, quando você está escrevendo a introdução, ou inclusive na hora que você vai fazer a discussão do seu artigo científico. Então, não perca por nada essa videoaula. Se você já está interessado ou interessada nesse assunto, então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Bom, como eu te falei no início do vídeo, eu vou te mostrar o que aprendi com a leitura de apenas 3 artigos científicos. Os 3 artigos científicos que eu separei aqui para te mostrar são artigos publicados em periódicos internacionais de bom nível. Os 3 artigos dizem respeito aos impactos do desflorestamento na Amazônia sobre o clima da região amazônica. Então, esses 3 artigos, basicamente, têm o mesmo propósito. Eles utilizam métodos diferentes, tá? Mas eles vão em busca da resposta para a mesma pergunta. Esses artigos foram publicados na Letters to Nature, na Science e no Journal of Climate. Esses 3 artigos, eles tinham uma pergunta em comum, que é: quais são as consequências do desflorestamento para o clima da Amazônia? O primeiro artigo que eu estou trazendo aqui para você é um artigo que foi publicado em 1989, que saiu na revista Letters to Nature, dos autores Lin e Waterlow. Esse trabalho, basicamente, utiliza um modelo matemático, tá? Onde são feitos 2 experimentos, um experimento com floresta e um experimento onde a floresta que tem na Amazônia é substituída por área de pastagem. Então, ao se comparar esses 2 experimentos numéricos, eles conseguem inferir algumas mudanças nas variáveis, sobretudo as variáveis meteorológicas, e aí, a partir de então, dá para se fazer algumas afirmativas. Esse artigo, eu não falei, ele é um artigo da minha área, tá? Mas a ideia geral, a lógica que está por trás do que eu quero te passar aqui, ela vale para qualquer área do conhecimento. O que esses autores viram ao fazerem uma substituição de floresta por área de pastagem, que é o segundo experimento numérico que eles desenvolveram. Baseado nesses experimentos numéricos, ou baseado na aplicação de um método, seja nessa área ou qualquer outra área do conhecimento, vai haver uma produção de resultados, que são derivados da aplicação desse método. A partir da produção desses resultados, você pode inferir algumas coisas. Por exemplo, nesse trabalho, ao se substituir floresta por áreas de pastagem, o que os autores encontraram? Eles encontraram, por exemplo, uma redução da transpiração, ou seja, o aporte de vapor d'água para a atmosfera é reduzido no momento em que você tem essa substituição de floresta por área de pastagem, a redução também da evaporação, a redução das chuvas, ou seja, da precipitação, a redução do escoamento superficial, ou do runoff, e também eles observaram uma redução na convergência do fluxo de umidade.
e também um aumento na temperatura da superfície. Então, tudo isso acontece quando eles fizeram um experimento onde eles substituíram floresta por área de pastagem. Então, uma coisa também que a gente tem que eu tenho que comentar aqui para vocês é que não vale apenas, né, saber o que eles encontraram. Então, se eu ver que houve uma redução da transpiração, ao ler que houve essa redução da transpiração, assim como redução em outras variáveis aí que eles avaliaram, e o aumento da temperatura, não basta eu saber que houve essa redução ou esse aumento. Eu tenho que saber por que houve essa redução ou por que houve esses aumentos. Então, não basta saber o que houve, eu tenho que saber como isso ocorreu. E geralmente isso você encontra no próprio artigo científico. É responsabilidade do autor ou sua, quando você for escrever um artigo científico, fazer, por exemplo, a interpretação, a explicação desses resultados e uma discussão. Então é assim que a gente aprende. Então, aqui nesse primeiro artigo, o que a gente observa nesse primeiro artigo que tem de informação, tá, é essas informações que eu estou passando aqui para vocês. E essas 5 primeiras variáveis, por exemplo, a transpiração, a evaporação, a precipitação, o runoff e a convergência do fluxo de umidade, ou a convergência de umidade, são uma coisa que nós conhecemos dentro da minha área como componente do ciclo hidrológico. Então, houve essa alteração nos componentes do ciclo hidrológico e o aumento da temperatura na superfície. Então, essas são as informações que eu consegui adquirir lendo esse artigo, ok? Então, o que se conclui no final desse artigo como um todo? Tá? Então, os autores concluem, por exemplo, que na média anual ocorre um enfraquecimento desse ciclo hidrológico, né? Uma vez que há essas variações, essas alterações nos componentes do ciclo hidrológico, que eu apresentei aqui para vocês, e que se você não saber, se você não souber o que significa cada um desses componentes, não tem problema, porque a ideia não é você entender o artigo, enfim, essas informações em si, o que eu vou te falar lá no final desse vídeo, que é a importância de fazer essa leitura e acumular todo esse conhecimento no final da leitura dos artigos. Então, resumidamente, existe essa conclusão de que na média anual ocorre um enfraquecimento do ciclo hidrológico, mais o aumento da temperatura na superfície. E a variação dessas componentes, ou a variação dessas variáveis, ela produz uma alteração no clima, ou já é um indicador de alteração no clima. Tá certo? Então, isso foi o que eu aprendi no primeiro artigo, na leitura desse artigo. Então, repetindo, não basta eu saber que essas coisas mudaram, eu tenho que saber por que mudaram e, inclusive, fazer umas conexões entre essas mudanças, entre essas variações dessas variáveis, para que eu possa criar uma base ainda um pouco mais forte. Agora, olha só, quando a gente vai para o segundo artigo, que também tem como base esse questionamento, tá? Esse propósito de quais são as consequências do desflorestamento para o clima na Amazônia. E aí eu trago esse segundo artigo, que foi um artigo que saiu na Science, tá certo? E que também foi feito um experimento numérico com modelo matemático. O experimento é diferente, o modelo que foi utilizado também é diferente, o período de simulação que eles utilizaram para o experimento de controle, que é uma condição de afloresta, e o experimento de não floresta, que é um experimento que nós chamamos de sensibilidade, e a substituição de floresta por área de pastagem, a gente consegue, por exemplo, e nesse caso, os autores também estão interessados em saber o que vai acontecer com as variáveis, por exemplo, meteorológicas e as variáveis associadas aos componentes do ciclo hidrológico, quando há essa substituição de floresta por área de pastagem. Então, olha só o que acontece aqui. Então, esse trabalho, como eles são trabalhos que estão muito próximos nos anos de publicação, de um para o outro, esse aqui saiu em 1990, o outro saiu em 1989, esse artigo, ele traz também, informações sobre as mesmas variáveis que foram avaliadas no artigo anterior. Tudo bem que o modelo é diferente, o experimento pode mudar alguma coisa, mas em termos qualitativos,
ok? Não mudou, por exemplo, o que está na tarja vermelha, que vocês conseguem ver aí, essas afirmativas de redução da transpiração, de redução da evaporação, de redução da precipitação, do runoff, da convergência de umidade e aumento na temperatura da superfície, foi o que eles também identificaram fazendo esse estudo e corroboraram o que o trabalho anterior também encontrou. Só que daí não basta você fazer um trabalho que corrobora um trabalho anterior que você está fazendo. Eles tinham que mostrar algo novo, tinham que encontrar algo adicional. Então, as informações que estão, por exemplo, nessa tarja em amarelo, são as informações adicionais, as novas informações que esse trabalho traz, que o trabalho anterior não trouxe. Então, como novas informações, o que a gente pode ver aqui? Que há um aumento na temperatura do solo. Então, existe um aumento na temperatura da superfície, que foi corroborado, que corrobora o trabalho anterior, mas eles observaram também que existe um aumento na temperatura do solo, uma redução do fluxo de calor latente, um aumento no fluxo de calor sensível, uma redução na disponibilidade de água à superfície e um aumento na emissão de radiação de ondas longas à superfície. Repetindo, você não precisa, se você não é dessa área, você não precisa saber o que são essas coisas. O que eu estou te mostrando aqui é, olha só o adicional que eu aprendi ao ler o segundo artigo. E é o que está nessa tarja amarela. Então também não basta eu saber que houve essas mudanças, eu tenho que saber por que essas mudanças ocorreram. Eu preciso entender o que está por trás dessas mudanças. E isso está num artigo científico. Artigos de bom nível, onde eles fazem uma discussão, onde eles precisam interpretar os resultados e explicar os resultados, existe toda essa explicação. E você não pode perder isso de jeito nenhum. Então, essa parte que está em amarelo é um conhecimento adicional que eu só adquiri ao ler esse segundo artigo. Tá certo? Então, tem mais coisas aí. Tá? Na hora da conclusão, eu percebi o seguinte, que eles afirmam que há um enfraquecimento do ciclo hidrológico, assim como também o artigo anterior fez essa afirmativa do enfraquecimento dos componentes do ciclo hidrológico ao se fazer uma substituição da floresta amazônica por uma área de pastagem. Só que esse artigo traz de novo, esse artigo que eu estou apresentando aqui para vocês, que há, além disso, uma alteração no balanço de energia à superfície que tem a ver com essas variáveis aqui que eu estava mostrando para vocês, ok? Sobretudo, essas 4 últimas variáveis que estão aqui na tarja amarela. E também um aumento da temperatura da superfície do solo. Então, essa alteração do balanço de energia à superfície e o aumento da temperatura da superfície do solo é algo novo, é algo incremental, tá certo? É algo que eles trazem como informação de forma qualitativa e quantitativa que o artigo anterior não trouxe. Então, isso é algo que eu aprendi a mais. E outra coisa, nesse artigo, eles também, por exemplo, trazem essas afirmações aqui que foi feita nesse trabalho, que foram feitas nesse trabalho, que tudo isso aqui, esse enfraquecimento do ciclo hidrológico, alteração dos componentes do balanço de energia na superfície e o aumento da temperatura no solo, ocorrem independentemente de estação do ano. No artigo anterior, a afirmativa era feita em relação à média anual, ou seja, você não tinha ideia se aquilo se repetia, se aquelas alterações, o enfraquecimento no ciclo hidrológico, se ele ocorria também em diferentes estações do ano, porque era feita uma média ao longo do ano. Nesse artigo aqui, o que eu trago para vocês, então, além dessa informação nova, que está na tarja amarela, existe também uma informação adicional de que isso ocorre independentemente de estação do ano. Ou seja, ocorre tanto na estação seca quanto na estação chuvosa. Aqui na Amazônia, a gente fala basicamente nessas 2 estações do ano. Então, essas alterações são uma forma de se inferir alterações no clima local. E o terceiro artigo? O que ele traz de informação? Aqui, ó, além das informações anteriores, dos 2 artigos anteriores, agora eu sei também que a substituição de floresta por área de pastagem reduz também a pressão na superfície,
aumenta as temperaturas mínimas e máximas na região onde houve essa substituição de floresta por área de pastagem, aumenta a amplitude térmica, a diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa registrada dentro de um dia, e também modifica a circulação em baixos e altos níveis na atmosfera. Existem também outras afirmações que eu não incluí aqui por conta de falta de espaço, tá certo? Mas o importante é você saber, nesse sentido lógico, eu estou trazendo aqui para vocês, para ver a importância da leitura e a importância de se saber, né, o que você está aprendendo de novo nos artigos científicos. Todo artigo científico que você lê, ele tem que trazer algo novo em relação ao que você viu anteriormente. E outra coisa, antes de finalizar, né, eu só estou conseguindo acompanhar essa evolução adicional nessas afirmativas porque eu peguei artigos científicos que trazem algo novo e que, ao mesmo tempo, não tem uma distância muito grande entre os anos de publicação. Porque talvez se você pegue um paper que ele foi publicado no ano X e o próximo paper que você leu ele foi publicado no ano X mais 5 anos à frente, você pode estar perdendo muita coisa pelo meio do caminho. Então, voltando aqui, esse terceiro artigo publicado no Journal of Climate em 1991, ele, além de confirmar o que está na tarja A vermelha, que foi publicado no primeiro e no segundo artigos, e na tarja amarela, que foi publicado no segundo artigo, que ele traz também como informação no terceiro, ele traz aí a redução da pressão à superfície, aumento das temperaturas mínimas e máximas, o aumento da amplitude térmica e a modificação da circulação em baixos e altos níveis da atmosfera. Logicamente, eu não tenho tempo aqui para falar para vocês, né, vocês não iam aguentar ficar até o final para eu explicar tudo isso, por que isso ocorre, as conexões entre essas variações, porque daí ia ser um assunto muito bom, mas ele ia sair um pouquinho aqui do objetivo do que eu quero mostrar para vocês. Mas vocês já entenderam, com certeza já entenderam essa estrutura aí de acúmulo de informação e também esse acúmulo no bom sentido, não apenas saber o que aumentou, o que reduziu, o que mudou, o que não mudou, mas saber por que isso aconteceu. É fundamental. Sobretudo, então, nesse terceiro artigo, há uma afirmativa, né, há uma conclusão final de que essa substituição de floresta por área de pastagem na região amazônica enfraquece o ciclo hidrológico, né, coisas que a gente viu no primeiro e no segundo artigos. Há a alteração do balanço de energia na superfície, algo que também nós vimos no segundo artigo, e aumento da temperatura. Nesse caso, ele encontrou um aumento da temperatura na superfície, no solo, como foi encontrado, por exemplo, no segundo artigo, e também ele encontrou um aumento da temperatura em aproximadamente 1,5 km aí, a partir da superfície. Então, são informações novas que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai lendo. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai construindo essa base de conhecimento. E uma informação aqui também que esse artigo traz é que o artigo anterior disse que todas essas mudanças associadas às informações que estão na tarja vermelha e na tarja amarela, elas ocorrem independentemente da estação do ano. Ok, mas esse terceiro artigo ele já traz uma outra informação que é extremamente interessante também. Ele diz, olha, apesar de ocorrer essas mudanças independentemente da estação do ano, as maiores variações ou as maiores alterações, né, as maiores diferenças entre as variáveis que são observadas numa condição de floresta e não floresta são maiores na estação seca. Tá? Então aqui eu trago para vocês um grande benefício de se fazer uma leitura, de se fazer uma revisão da literatura de forma correta. Por que de forma correta? A primeira coisa é você fazer uma seleção apropriada dos artigos que vão te ajudar a montar uma base sólida a respeito da sua linha de pesquisa. Esses artigos você pode encontrar em boas bases de dados, como a Web of Science, a Scopus, a PubMed, tá certo? E aí, essa leitura, ela tem que ser uma leitura onde você consiga perceber o que você está aprendendo de novo, tá certo? E uma leitura que você vai construindo esse conhecimento
ao longo do tempo, ao longo dessas leituras. Então eu deixo aqui uma orientação de que você deve fazer essa leitura com artigos que foram publicados sobre o seu assunto de interesse e que eles não tenham uma distância de publicação tão grande. Então, se você vai pegar, por exemplo, uma sequência de artigos de 10, 15, 20 anos, cuidado quando você vai ler artigos que têm uma diferença de publicação muito grande, tá? Dentro do sentido que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Então, era essa a orientação que eu queria passar para vocês nesse momento. Aqui estão as referências que eu utilizei para aqueles que forem da área e tiverem interesse em ler esses artigos. Tá? Vejam aqui a veracidade do que eu coloquei com relação às informações. Pode faltar alguma coisa ou outra, mas a essência ela está dentro do que eu falei. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. E se você tiver alguém que você acredita que vá se beneficiar com as informações que eu passei aqui para você, compartilhe também esse vídeo com essas pessoas, tá certo? Assim a gente faz com que esse canal ele fique mais visível dentro do YouTube e mais pessoas podem também ter acesso a esses vídeos no momento que estou fazendo algumas buscas pelo YouTube. Então, só lembrando, não deixe também de me seguir no Instagram, onde eu incluo mais informações a respeito dos temas que eu coloco aqui. E eu fico por aqui, espero que tenham gostado dessa orientação que eu passei hoje para vocês e até o nosso próximo vídeo.